Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para você também que é amante da madrugada, fica vendo vídeo no YouTube. Galera, há cerca de um ano atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo falando sobre radiadores passivos. Então, esse vídeo gerou uma polêmica danada, um montão de dúvidas acerca do assunto. E hoje eu tenho que fazer manutenção nessa caixa de som aqui, ó. Ela apresentou problema provavelmente na fonte, e como eu tenho que desmontar, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês algumas coisas acerca do radiador passivo, porque essa caixa de som aqui, ela tem esse alto-falante aqui, que não é um alto-falante, ele é um radiador passivo. Beleza, galera? Então eu vou aproveitar esse momento, que eu vou desmontar essa caixa aqui, e vou respondendo algumas perguntas que ficaram. Pessoal, eu não sou técnico no assunto. Todo o conhecimento que eu tenho sobre isso aqui é um conhecimento empírico. Eu fiz algumas caixas com radiadores passivos, inclusive eu mostrei num vídeo antigo aqui, essa caixa aqui funcionando. Ela, tipo, se saiu muito bem. Salve, pessoal, tá aberta aqui, ó. Joguei a iluminação cá para cima aqui para tentar facilitar as nossas vidas aqui em relação à análise não só da caixa, né? Vou explanar um pouco aqui sobre a caixa em si, mas vou falar, a ideia é falar de radiador passivo, né? Que é essa peça aqui, ó. Então, se vocês observarem aqui, ó, entre o falante funcional, né? Que é o alto-falante, que ele vai gerar o som, e o radiador passivo aqui tem 1 centímetro aproximadamente, talvez até um pouco menos do que isso, para os dois não se tocarem. Então, isso aqui poderia ter sido um pouco mais para cima, mas é mais ou menos isso aqui. Aí você vai falar comigo, Thiago, não tem divisão entre a câmera. Pessoal, não existe a necessidade de ter divisão entre a câmera, tá? Por quê? Aqui é um drive, né? Não tem problema nenhuma de pressão em relação a ele. Aqui em cima são os tweeters, a visualização dele está um pouco ruim por conta da luminosidade, mas ele é aqueles tweeter vedado, sabe? O corpo dele é todo metálico, não tem vazado igual o falante aqui, ó. Então não tem muito problema em relação a isso. Aqui um módulo CL 1500, topzera. Eu gosto muito desse módulozinho, ele tem um desempenho muito bom para o tamanho dele, tá? Cumpre muito bem com o que oferece. Aqui um sequenciador, né, para a gente ligar o som, ele não dá aquela pancada de uma vez só. Aqui o controlador das luzes de LED, né, que ficam cá na frente, ó. Se vocês observarem, eu fiz uma fresta lá, colei a luz de LED aqui e depois passei um material para vedar, um silicone, e vim e parafusei ela no local. Os fiozinhos dela, aqui em cima, eu tenho uma tomada inteligente, né? Aqui a entrada, do outro lado a saída, não vai conseguir visualizar a saída. Tudo com conectores rápidos. Isso aqui, pô, facilitou um monte. Vocês viram a desmontagem aqui do equipamento. Cá em cima, ó, tô tentando mostrar aqui para vocês, tá a nossa Alexa. Toda ela tá vedadinha aqui, ó. Ela tem um EVA tipo essezinho aqui, ó. Deixa eu tentar tirar ele daqui de baixo, para fazer a vedação da caixa. E ainda eu coloquei uma cola quente aqui para ela ficar fixa. Então, se a gente mexer nela por cima, ela não mexe absolutamente nada. Botei um negocinho aqui para segurar os cabos, para eles não ficarem batendo. Tá show? E basicamente é isso. Pessoal, agora eu vou entrar no assunto ao qual eu me propus, que é tirar algumas dúvidas sobre radiadores passivos. Esse aqui é um radiador passivo, aquele que eu fiz, tá? Deixa eu mexer nessa iluminação aqui. Aquele radiador que eu fiz, ele ficou muito bacana. Se você quiser reproduzir aí na sua cidade, você pode fazer. Isso aqui é um ACM, tá? É um material que não é muito forte, mas também não é fraco. Para o radiador, cara, eu achei muito bacana. Esse material aqui é uma borda de EVA, é uma borda de EVA, não é de borracha. A gente não é muito fácil de achar de borracha, mas é isso aí. Se você quiser reproduzir aí, você vai conseguir fazer do tamanho que você quiser. Tranquilo? Esse aqui é o falante que eu tirei o conjunto magnético junto com sua bobina, que não está mais aqui. Galera,
Vou começar a responder algumas perguntas aqui que o pessoal ficou em relação aos radiadores passivos. Vamos lá. O Cláudio me mandou lá no YouTube, todas as perguntas, na verdade, são oriundas do YouTube. Ele me perguntou se ele podia colocar o radiador passivo na parte de trás da caixa. Quer dizer, isso em frente ao falante. Não tem aquela tampa preta que eu tirei daqui? Ele queria colocar aqui atrás. Pessoal, eu vou ver se eu acho algumas fotos ali. Eu fiz algumas caixas assim. Velho, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não gostei do resultado. Não fica legal. O radiador passivo, ele fica bom, conforme eu passei no vídeo anterior, ou na parte de baixo, que é esse caso aqui, ou nessas laterais aqui. Também ficaria bom. Agora, na parte de trás, cara, honestamente, não vi um desempenho legal. Se fosse bom, nego que projeta isso aqui, porque eu não tenho parâmetro de nada de radiador passivo, já vou respondendo a pergunta de algumas pessoas aí, eu não tenho parâmetro. Pessoal, se alguém tiver parâmetro de radiador passivo, compartilhe com a gente aqui. Sabe por quê? É a dúvida de bastante gente. Eu não sei nada sobre radiador passivo, a não ser o meu conhecimento empírico. Eu já fiz caixa com radiador passivo atrás e não gostei do desempenho. Beleza? Vamos lá, uma outra pergunta relevante. O Messias me perguntou se o radiador passivo, qual que era melhor? Se era ele mais duro ou mais mole? Acho que ele quis perguntar a respeito dessas borrachas aqui. Pessoal, isso aqui vai ser proporcional ao alto-falante principal que você está utilizando. Esse alto-falante aqui é um alto-falante da JBL, né, de 125 RMS. Esse radiador passivo aqui era um falante mais ou menos na mesma potência, 150 RMS, eu nem sei a potência dele. Só que, tipo assim, ele tem uma resistência legal, só que esse cara bate muito forte. Então, assim, eles são mais ou menos proporcional, tá? Eles são mais ou menos proporcional a força que esse cara vai exercer. Então, assim, se você for usar um alto-falante bem fraquinho, usa um mais que trabalhe de forma mais leve, né, que não seja tão rígida, beleza? Se você for usar uma parada que for mais pancada, pô, usa um radiador mais pancada, para aguentar mais a pressão sonora, beleza, galera? O Caio mandou uma outra pergunta pra gente, aqui, ó, queria saber como colocar o falante para fazer o radiador passivo, como cortar como fazer o radiador passivo a partir de um alto-falante. Galera, então aqui está o nosso exemplo, por isso que eu deixei para fazer a manutenção dessa caixa e responder essas perguntas. Pessoal, aqui ó, eu tirei só o conjunto magnético. Peguei, calcei o conjunto magnético numa amostra e dei uma pancada em cima, o ímã saiu, aí eu tirei todo o fio de cobre que tinha aqui, porque ele tinha queimado e soltado todo, então estava horrível. Tirei tudo. Se essa parte estiver íntegra, vamos supor, a parte de cobre, pode até deixar ele, tá? Porque ele vai adicionar peso e ele vai descer um pouco mais de grave. Então, a partir desse projeto aqui, do próprio alto-falante, você não precisa ter muito trabalho. Eu já fiz cortando essa armação de fora também. Então você vem aqui com a esmerilhadeira, corta ele, só que assim eu prefiro. Por quê? O controle do cone fica melhor, não fica aquela coisa doida assim, batendo para um lado e para o outro. E eu inclusive deixei aqui a centragem, que é aquela parte lá do centro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui. Vou ver se eu dou um canvas ali, puxar um zoom para vocês visualizarem lá no centro, mas eu deixei a centragem porque ele fica mais firme, ó, tô empurrando pela centragem, ó. Então esse falante ficou mais firme por conta até da potência do alto-falante principal, que é o alto-falante que toca. Então, respondendo a pergunta do Caio, é mais ou menos isso aqui que você tem que fazer, beleza? Então você só tira o conjunto magnético, tira a bobina, se a bobina estiver estourada. Galera, e o mesmo Caio fez uma outra pergunta, olha só, interessante. Ele queria pegar uma caixa que ele tem com falante de 10 polegadas, um Bravox de 250 RMS e adicionar 269 como radiador passivo. Então, tipo, ele ia colocar na lateral da caixa, pelo lado de cá, né? E pelo outro lado. Só que o que acontece, galera? Olha só o que eu tô falando. Eu não sou técnico no assunto, mas eu já fiz essas doideiras.
Então, o que que eu vou passar para vocês em relação a isso? Você tem um falante de 10 polegadas, de 250 RMS, para você colocar um radiador passivo, que seria uns 69, que assim, a área de cone dele é muito menor do que o falante principal. Pessoal, sabe o que que vai acontecer com esses 69? Ele vai ficar gerando um barulho feio. Olha só, uma coisa é o radiador trabalhar assim, ó, sem impacto nenhum. Outra coisa é você pegar o radiador e ele ficar fazendo aquele barulho de final de curso. Ele vai fazer um toque, toque, um barulho feio. Por quê? São 250 RMS empurrando um corpo que é muito mais fraco do que a pressão sonora que o falante dele ia gerar. É um falante de 250 RMS. Cara, pega um falante de 12 queimado e faz isso aqui que é sucesso, pô. Isso aqui, a chance é quase zero de ficar ruim. Entenderam a situação? É um falante muito pequeno para muita pressão sonora. Então ele vai chegar no final do curso dele, vai ficar dando aquele soco feio. Não é o movimento do falante, a não ser que você use um duto para tirar bastante pressão desses radiadores. Mas assim, eu já fiz, o ganho não é legal, cara. Não é um ganho que você fala assim, pô, tive um ganho monstruoso. Você não se tem esse ganho monstruoso com um falante tão pequeno. Que os 69 não dão subgrave nem você alimentando ele. Ele dá um subgrave? Dá. Mas o que que dá mais subgrave? Um 269 ou um falante de 12? Você vai ver que o falante de 12 vai dar muito mais subgrave. Isso aí você vai conseguir queimado, porque isso aqui, ó, esse falante aqui não compensava. É um falante relativamente barato. Você vai consertar a bobina dele, é o preço do falante. Então, não vale a pena, pessoal. Já respondendo essa pergunta do Caio ali, cara, se for fazer radiador passivo, tenta fazer no mínimo na medida do falante, beleza? Eu já fiz, cara, eu fiz tanto o projeto do radiador atrás, radiadores menores para falante mais forte, não ficam bons. Eles ficam batendo no final do curso dele e faz aquele barulho feioso, que é isso aqui, ó. 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 Não é minha mão batendo, ó. É ele chegando no final do curso e estourando. O som fica feio. Beleza, galera? Então, respondida as duas perguntas do Caio ali, o Marley comentou que na segunda caixa que a gente fez ali, em relação a caixa lá do vídeo anterior, eu vou ver se eu coloco ela ali na descrição do vídeo, que tinha um radiador igual esse aqui, que parecia que ela estava mal dimensionada. Pessoal, eu garanto para vocês que aquela caixa não estava mal dimensionada. Ele comentou que deveria ter 2 radiadores passivos. Você sabe como é que som é, né, pessoal? Você ouve tocando num vídeo e ouve ao vivo, é totalmente diferente. Pessoal, a caixa não estava mal dimensionada, porque aquele falante era de 30 RMS, com um módulo extremamente fraco, e ela estava excursionando lindo. O excursionamento dela, o radiador passivo, ele estava se movimentando muito bem. Você conseguia ver no vídeo, até porque era essa parte branca que eu tinha colocado para fora, né, que eu que fiz a montagem dele. Então você conseguia ver o movimento muito bem do radiador trabalhando. Mas ele não estava chegando no final do curso, que foi o que eu comentei anteriormente, dele ficar socando, dele ficar fazendo um barulho feio. E se eu coloco 2 radiadores passivos, sabe o que ia acontecer? Ele não ia ter pressão para empurrar os 2 radiadores. Então, a quantidade de radiador vai da potência do falante que você está usando principal. Beleza, galera? Então, assim, ele não ficou dimensionado, mas, pô, ficou show de bola aquela caixinha com uma potência relativamente baixa. A bateria dela dura a vida de um jegue, é doideira, a caixinha consome muito pouca bateria e ficou, pô, filé de borboleta. Ficou muito show aquela caixinha, tá? E vou responder já outra pergunta aqui, que foi do Derek, do Costela, do Rodrigo, que eles me perguntaram qual parâmetro, que eu inclusive já respondi isso, que eu utilizei para falar sobre os radiadores passivos. Galera, não usei parâmetro nenhum. Eu não tenho parâmetro de radiador passivo. Pesquisa na internet aí para vocês darem, dê um Google aí e procura parâmetro de radiador passivo. Cara, praticamente não se tem nada. Eu já desmontei 2 JBL e vi que elas não têm espaço interno para, tipo, o grave caminhar ali dentro daquela caixa, para dar ressonância da caixa. Eu entendo que os radiadores passivos que trabalham de acordo com a frequência que você quer. Aí, como que você vai controlar essa frequência? Pessoal, vou alcançar uma porquinha aqui que eu vou explicar para vocês
como adicionar peso, você mexer na frequência do radiador passivo, beleza? Então aqui, ó, esse aqui é um radiador passivo que eu fiz. Então essa aqui é a parte de trás do radiador passivo. E como que eu falo para o pessoal controlar a frequência da caixa, ou a resposta de frequência que o radiador passivo vai dar. Você bem instala ela do jeito que tá. Meu amigo, não tá descendo o quanto você quer que desça o radiador passivo. Você vem aqui, ó, coloca uma porquinha no centro da caixa e vem com a cola quente e preenche. Bota, instala no lugar, vê se a frequência atendeu o que você queria. Se não der, você vem, bota mais uma. Adicionar peso na centragem, é isso aqui. Beleza, galera? Então, é sobre isso que eu estava falando quando o pessoal perguntava. Você adiciona peso no centro do radiador passivo. Então, acha o centro do radiador passivo, vem aqui com a cola quente, enche aqui, ou eu não oriento o Super Bonder, porque se você quiser soltar, você não vai conseguir soltar. Agora, se for uma colinha quente, depois, se você exercer um pouquinho de força, ou vir com um secador de cabelo aqui, você vai conseguir tirar essa porca daqui, beleza? Então, assim, não coloque em peso antes de testar, tranquilo? Então, você consegue um controle de cone melhor quando você adiciona peso. Então, ela fica mais difícil de movimentar. Então, a resposta de frequência é a quantidade de vezes que ela escursona o segundo. Quando você coloca um peso, ela fica mais lento. Isso faz com que a frequência dela abaixe. Beleza? Então, é isso. Adicionar peso é isso. É a arruela, porca, o que puder gerar peso nesse centro aqui que se movimenta. Tranquilo? E então, parâmetro para radiadores passivos eu não tenho, mas eu estou explicando como que se faz para você diminuir a frequência. Pessoal, já falando sobre isso aqui. Por que aqui eu não adicionei peso? Porque esse falante ficou com a centragem aqui, beleza? Além da centragem, que ele ficou com um controle de cone bem bom, essa borda aqui é um pouquinho mais rígida. Ficou bem suave o grave aqui, ficou bem legal. E esse falante aqui, ele não é um subwoofer, ele é um woofer, como está escrito aqui. Um wooferzinho que a resposta de frequência dele é um pouquinho mais alta. Só que os dois complementam um ao outro. Se você quiser botar botar um sub e botar um radiador passivo, ela vai descer pra caramba, tá? Então, tipo, vai ficar com sub grave bem preenchido, mas vai ficar mais sub. Então, às vezes, você vai sentir falta de alguma frequência. Eu acho bem legal esse projeto aqui. Não fiz muitos assim, mas esse cara aqui, pô, sem dúvida, foi a caixa que eu fiz que melhor tem um desempenho assim com radiador passivo por conta da união desses dois caras, que é um woofer com um subwoofer, que o radiador passivo ele vai dar um sub grave a mais. Galera, nesse mesmo vídeo que eu falo sobre radiador passivo, o Marcos lá fez um comentário sobre inverter a polaridade do subwoofer. Pessoal, aqui, sendo bem honesto com vocês, eu não inverti a polaridade. Nenhum projeto que eu fiz eu inverti polaridade. Sabe por quê? Eu honestamente não vejo essa mudança monstruosa quando você inverte a polaridade dos falantes, sabe? Então, assim, você pode inverter, não vai queimar. A gente sabe que não é problema nenhum. Mas eu não fiz aqui, tá? Mas pode inverter, pode fazer esse teste aí também. Aproveita que a caixa de vocês vai estar aberta. Vocês fazem a inversão aqui da polaridade do alto-falante para ver se vai ter esse ganho aí ou não. Beleza? Então o Marcos comentou ali a respeito que, pô, se inverter o alto-falante, vai ter esse ganho. Honestamente, cara, eu já fiz isso. Eu tinha caixa com caixa automotiva com falante invertido. Então eu conseguia trocar a polaridade dele, porque eu conseguia visualizar os falantes, igual que está aqui, aquela caixa canhão que o pessoal chama. Então, tipo, eu conseguia visualizar os polos da alimentação. Então eu já fiz essa inversão. Cara, não vi modificação praticamente zero. Então eu não acho que seja um ganho monstruoso, mas façam um teste. Galera, então é isso, tá? Eu aproveitei que eu tenho que fazer manutenção dessa caixa aqui, para mostrar para vocês as nossas possibilidades em relação a radiador passivo. Pessoal, eu quero deixar bem claro, eu não sou expert nesses assuntos, tá? Eu montei algumas caixinhas de som, eu vou ver se eu recupero ali no Google Fotos algumas caixas que eu já fiz com radiador passivo e vou mostrar para vocês o que realmente eu falei a respeito deles. Então eu já fiz caixa com um radiador pequeno,
já fiz caixa com radiador atrás e sei mais ou menos qual é o desempenho desse equipamento para estar respondendo essas perguntas. Mas é somente conhecimento empírico. Eu não tenho dados técnicos para estar passando para vocês aí, tá? Então não estou enganando ninguém, tá? Não ganho dinheiro com isso aqui. Estou perdendo meu tempo. Hoje é domingo, estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Mas eu tô com essa ideia de compartilhar essa experiência com vocês, tá bom? Estou aproveitando para consertar a caixa que apresentou problema e passando um pouco da minha experiência. Não é dado técnico, da minha experiência em relação a essas caixas com radiadores passivos. Então espero que eu tenha sanado a dúvida dos senhores e que vocês obtenham sucesso nos projetos de vocês, tá bom? Vou deixando aquele abraço e até o próximo vídeo.